Olá, bem-vindos à live do TCC do Vivência Universitária. O tema de hoje é Não tenho tema, mas como começar o TCC. Então, é, nessa, ah, nesse programa, né, das lives, a gente ajuda alunos a conquistarem o seu diploma fazendo o TCC de forma simples e rápida. Meu nome é Jennifer, eu sou uma das mentoras do Vivência Universitária, sou pesquisadora e já desenvolvi vários trabalhos acadêmicos, inclusive orientando e corrigindo o TCC. Né? Então, na live de hoje, a gente vai falar exatamente sobre isso. Se você não tem um tema, como você pode começar o seu TCC assim mesmo, né? Então, primeiramente, para a gente iniciar aqui a nossa live, eu vou falar sobre o que é o tema do TCC, né? Então, o tema do TCC, eu vou apresentar aqui eu fiz aqui. O tema do TCC, ele é o assunto que será pesquisado no seu TCC, né? E ele tem algumas características para a gente entender melhor que é um assunto, mas que ele precisa ser bem especificado ali para você conseguir desenvolver o seu TCC no tempo que você necessita, né? Então, as características do tema do TCC é que ele precisa ser específico e relevante, né? Então, a gente começa falando dessa live definindo o que é o tema, para a gente ter bem claro, né? o, do que eu estou falando, né? Então, o que é um tema específico? Ele não pode ser nem muito amplo, nem muito restrito. E ele tem que ser relevante. Ele tem que ser relevante para quem? Para sua área de estudo. Tem que ser um tema que seja interessante, que seja importante para ser estudado, né? Isso é até interessante a gente falar, porque um tema relevante, ele precisa, você vai precisar, no decorrer do seu TCC, justificar por que que você escolheu estudar aquele tema específico. Você vai ter que, é, ao longo da sua escrita, argumentar a importância desse tema. Então, por isso que é importante que o TCC ele seja um tema relevante. E eu vou explicar ao longo do decorrer dessa live como você pode escolher um tema relevante, né? Então, o, a temática da aula da live de hoje, né, sobre como começar o TCC mesmo sem tema, mas o tema, ele é um papel importante, né? Então, tem como eu começar a fazer o TCC sem o tema? A resposta é não, porque o tema é o primeiro passo do seu TCC, né? Mas dá para você tomar atitudes e ações para que você consiga definir esse tema. E é isso que eu vou falar no decorrer dessa live. O que que você precisa fazer para conseguir definir um tema que seja tanto específico quanto relevante, né? Que é as características que são importantes para você definir o tema aí do seu TCC, que é o assunto que será pesquisado ao longo do seu TCC. Bom, e por que que é importante a gente pensar bem, né, antes de escolher um tema do TCC, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa refletir um pouco mais, né? Então, o tema, ele é o assunto central ali que você vai precisar escolher logo no início para desenvolver todo o seu TCC. Então, ele precisa ser bem selecionado. Você precisa considerar várias coisas, né, para você escolher o seu tema, para que no final, para que no decorrer do processo aí de fazer o seu TCC, você não se arrependa, ou veja que aquele tema não é interessante, ou por algum motivo você se sinta desanimado e não queira mais estudar aquele tema. Então, escolher o tema, ele é uma atitude muito importante que você deve levar bastante a sério, né? Porque ele vai te acompanhar ali durante todo o processo de fazer o seu TCC, né? Então, é uma etapa muito importante. É a primeira etapa do desenvolvimento do seu TCC e é uma das etapas mais importantes que você vai ter que vai precisar fazer ali para o seu TCC. E é bom que você
leve um tempo de consideração, de pensar sobre esse assunto, antes de tomar uma decisão, né. E outras questões que a gente sempre, escuta aqui dos nossos alunos, né, tanto eu quanto a Érica, né, é assim que existe tema difícil, existe tema fácil, né, então os alunos às vezes falam assim: "Ah, esse tema ele é muito difícil", ou "Esse tema ele é muito fácil", ou "Eu não vou escolher esse tema porque ele é difícil, eu quero um tema que seja fácil", né. Então o que que quer dizer ser um tema difícil, ser um tema fácil, né, conforme a gente foi, percebendo, né, que um tema difícil, geralmente, é o que as pessoas acham que tem poucas referências bibliográficas, né, a pessoa não consegue estudar muito, não consegue entender muito aquele tema, então é um tema difícil, que você não consegue achar literatura, né, e um tema fácil seria aquele que tem muitas referências bibliográficas disponíveis, ou pode ser algum tema difícil, pode ser um assunto que você tenha dificuldade, então fazer um tema desenvolver o seu TCC naquela temática é algo que vai ser difícil para você, né. Ou então um tema fácil pode ser um tema que você já gosta, já tem interesse, então ele vai ser fácil para você. Então, não existe essa questão de tema fácil e tema difícil, né, o tema, ele é pessoal, né, então cada pessoa vai ter um tema que ela vai se identificar ou não, né. Então, algo que pode ser difícil para alguns, vai ser fácil para outros, e assim por diante. Então, o que a gente precisa outra questão que a gente tem que levar em consideração aqui, é que o tema que o seu colega escolheu, não necessariamente vai ser um tema bom para você, né. Porque como eu falei, cada pessoa tem um interesse próprio, tem uma dificuldade, tem uma facilidade, e a gente tem que encarar o tema como o tema do TCC, como uma escolha que é não só técnica, de algo que você vê, né, como eu comentei logo no início, né, que seja um tema relevante, mas também um tema que seja não só relevante na questão geral, né, para a área do conhecimento, né, para o público em geral, mas algo que seja relevante também para você como estudante. Então tem que ser um tema que seja do seu interesse, então é relevante para você, para suas, para sua, formação, né, como profissional, né, futuro profissional, já que você vai estar finalizando ali o curso, né, tanto a graduação quanto a pós-graduação. Então tem que ser um tema que seja relevante para você e que seja relevante no contexto geral da área, né. Então o tema que é bom para o seu colega, para sua colega, talvez não seja um tema bom para você, né. E dentro dessa questão do tema ser difícil, ser fácil, né, o que a gente muitas vezes, eu já até comentei, é que, às vezes o aluno vai achar que o tema é difícil, porque tem poucas referências bibliográficas, né. E às vezes a questão de ter poucas ou muitas referências bibliográficas está relacionado como a própria forma que a pessoa faz a pesquisa bibliográfica, né. Então, às vezes, você pode estar, fazendo a sua pesquisa bibliográfica de uma forma que esteja limitando demais a sua pesquisa, né, sobre aquele tema. Então, ou está utilizando poucas palavras-chaves, ou está utilizando palavras-chaves que sejam muito restritivas, né, que está diretamente relacionada à sua temática, né. Então lembrando que o tema de TCC, né, ele tem que ser específico, né, então o tema do TCC vai ser bem específico, vai ser algo que é bem, limitado. Então se você for procurar, né, fazer as referências fazer a sua pesquisa bibliográfica só com estritamente as palavras-chaves relacionadas diretamente ao seu tema do TCC, você vai com certeza encontrar poucas referências bibliográficas, porque o seu tema já é bem específico, né. Então, a questão de o tema ter poucas ou muitas referências bibliográficas é justamente a forma como você está fazendo essa pesquisa bibliográfica, né. Que no começo, né, quando você está escrevendo, né, vai escrever a sua introdução, vai fazer o seu referencial teórico, ela precisa ser ampla, né, tão ampla quanto o que você vai se propor a escrever, né, na introdução, né. Então a gente já teve algumas lives em que a gente falou, e tem outros vídeos no YouTube também, que a gente falou sobre como escrever a introdução, e a gente mostra ali algumas técnicas de escrita, e essas técnicas de escrita, elas estão diretamente apoiadas na referência na pesquisa bibliográfica, né.
Bom, então, essa questão de tema fácil, tema difícil, tema poucas referências ou poucas referências, está tudo relacionado com o como você está ou fazendo a sua referência bibliográfica ou como diretamente você se relaciona com aquele tema, né? Então, não tem essa questão de fácil ou difícil, né? De tema fácil ou difícil, e nem de tema bom ou ruim, depende muito do seu contexto, depende das suas características, é, é, dos seus interesses, né? Dos seus interesses como estudante. Bom, e agora, né, que eu já defini, né, o que é o tema, já falei por que que é importante a gente gastar algum tempo ali, né? Gastar algum tempo no sentido de pensar bem direitinho na questão da definição do tema. E também essas outras dúvidas que surgem aí no caminho do estudante. Eu vou falar agora para você, vou mostrar agora como começar, né, a fazer o seu TCC mesmo sem o tema, que é, na verdade, como escolher o seu tema, né? Então, deixa eu apresentar aqui de novo, que é, na verdade, então, que é, na verdade, como escolher o seu tema de TCC, que é uma etapa, como eu falei, muito importante, né? Então, eu dividi aqui em três passos, né? Três etapas aí da sua jornada para escolher o tema. E a primeira dela é explorando os seus interesses, né? Então, como eu comentei, como eu havia comentado, então um tema que é bom para você não vai ser bom para o seu colega, né? Um tema que te interessa não necessariamente vai te interessar outro colega. Por exemplo, vou até dar um exemplo aqui entre mim e a Érica, né? Nós duas gostamos de botânica, né? Mas tem muita gente que não gosta de botânica. Botânica é o estudo das plantas, né? Tanto eu e a Érica como fizemos biologia e, coincidentemente, a gente gosta de plantas, né? Tanto é que a gente se conheceu no curso de plantas, mas eu tenho colegas, né, na época da faculdade, que gostavam de outros assuntos. Eu tinha uma amiga que estudou vacinas, eu tinha outra amiga que estudava mais a parte das células, né? Deixa eu ver quem mais. Eu tinha amigos que gostavam de ecologia, né? Então, numa sala de aula, você vai ter gente que gosta de o mais variado tipo de assuntos dentro ali da sua área de estudo. E isso é o esperado, né? Que você tenha pessoas com interesses diferentes. Então, a primeira etapa para você que quer começar a explorar os seus interesses é selecionar três disciplinas que você mais gostou durante o seu curso, né? Então, você vai ter o TCC a gente faz no final, né, da graduação, e né, no final a gente já teve várias disciplinas, né, e teve algumas que a gente gostou muito, teve algumas que a gente não gostou tanto assim, né, a gente fez, mas não gostou muito, e a gente vai pegar aquelas três que a gente mais gostou. E por que é importante a gente pegar três, né, para a gente manter nossos horizontes abertos, né, não restringir logo de cara, né. Eu, por exemplo, eu gosto de botânica, né, que é a ciência que estuda as plantas, mas eu também gostava da parte de diversidade, né? Gostava de saber dos diferentes tipos de animais, por exemplo. Então, gostava também da parte de vírus, né? Eu fiz um estágio com vírus, então eu não tinha um interesse só, eu tinha pelo menos uns três interesses a gente sempre tem. Tem três coisas que a gente gosta. E a gente tem que deixar no início aberto, porque às vezes a oportunidade boa para a gente, né? Que vai depender ali do orientador, né? Que a gente vai ter que escolher um orientador, não está relacionado àquele que a gente mais gostou, né? Então é bom a gente começar com os horizontes abertos, né? Pensando em três disciplinas que a gente mais gostou. O segundo passo, né, dessa etapa aí de explorar aí seus interesses, é você analisar quais áreas dentro dessas disciplinas mais despertaram o seu interesse, né? Então, por exemplo, dentro do estudo das plantas, né, que é o que eu mais gostei, tem várias formas de estudar a planta, né? Você pode estudar desde estudar as partes internas da planta, até estudar como é que elas crescem e se reproduzem. Você pode estudar também a diversidade das plantas, que é o que eu mais gosto, né?
que é na área que eu me especializei. Então, tem várias áreas dentro daquela subdisciplina lá que você gostou. Então, você tem que analisar dentro dessa grande área, dessas 3 grandes áreas aí que você selecionou, quais são as que mais te despertam interesse, né? Vou dar um exemplo aí de pedagogia. Eu sei que a gente tem muitos alunos da pedagogia, né? Você tem lá, não conheço muito a pedagogia, mas vamos supor, você tem a educação, ah, sei lá, alfabetização, né? Dentro da alfabetização, você gosta de alfabetização, você gosta também de, sei lá, diferentes formas de ensinar, né? Então, você tem essas 2 áreas aí que você se interessa. Aí vamos supor, dentro da alfabetização, provavelmente você tem várias formas em que você pode abordar essa temática, né? Então, abra sua mente, né? Vamos pensar agora em outra área. A gente teve muitos alunos também da área de educação, mais nessa área de educação, tivemos alunos também na área de gestão de pessoas, né? Então, tem várias áreas aí que você tem que pensar, isso é muito individual e depende da sua área de estudo, né? Então, não vou conseguir dar todos os exemplos possíveis que eu estaria ali limitando a minha busca. Então, pensou em 3 disciplinas que você gostou, pense agora, dentro dessas disciplinas, qual é a abordagem que você mais gosta, né? E agora, a última fase dessa sessão aí de explorando as ideias, faça uma lista de 3 possíveis temáticas, né? Que seriam assim, 3 possíveis sub-áreas dentro dessas disciplinas, né? Então, deixa sempre no número 3 para a gente ter aí 3 opções, né? Então, a ideia é que a gente vá começando amplo, vá fa- estreitando a nossa análise, né? Diminuindo a nossa análise, mas sempre deixando um espaço para três, 3 temáticas diferentes. Bom, agora a gente já tem os nossos 3 possíveis temáticas aí dentro dessas áreas que a gente já gosta, né? Então, é importante que sejam temas, primeiramente, que sejam relevantes para nós, né? Porque pensa, o TCC você vai desenvolver ali por 6 meses, um ano, né? É um trabalho longo que você tem que desenvolver de forma independente. Então, tem que ser um tema que seja interessante para você, que vai te acrescentar, né? Então, por isso que é sempre importante a gente partir na busca de um tema de TCC de algo que nos interesse, que seja relevante para nós, para a nossa formação, né? Porque é um trabalho que você desenvolve de forma independente, né? Você vai ter o orientador para te auxiliar, vai ter o professor lá responsável pela disciplina do TCC, mas quem vai ter que fazer a maior parte do trabalho é você. Então, você precisa ter já um tema que te motive, né? Você estar lá pesquisando, desenvolvendo um trabalho naquela área ali por tanto tempo, né? Então, já que a gente tem esses temas que são relevantes para nós, agora a gente vai fazer a pesquisa para ver, uma pesquisa mais abrangente, né? Para ver se eles são relevantes, né, para a área do conhecimento, né? Então, a gente vai fazer uma pesquisa, a gente vai começar fazendo uma pesquisa básica, assim, no Google, né, sobre esses possíveis temas. E o que pode sair nessa pesquisa do Google, né? E por que eu estou sugerindo uma pesquisa no Google? Porque pode ser que saia alguma coisa interessante que está no jornal agora, que é uma notícia interessante que está relacionada com isso. Eu lembro que um tempo atrás, eu e a Erika, a gente estava fazendo esse exercício, né, de procurar temas interessantes, e a gente colocou lá, vamos falar sobre plantas medicinais, que é algo que tem a ver com o que a gente gosta, não está diretamente relacionado com o que a gente faz, mas é um tema assim interessante, né? Então, interessante, algo que desperta o interesse das pessoas em geral, né? As pessoas pensam em plantas, já pensam em plantas medicinais. E quando a gente fez uma pesquisa no Google, uma coisa que a gente achou foi que existe agora uma lista das plantas medicinais que são utilizadas no SUS como terapias alternativas, entendeu? Algo desse tipo, que é algo relevante, né? Que está sendo discutido agora, que é recente, né? Que está sendo incluído aí no Sistema Único de Saúde. Então, esse tipo de informação a gente só vai ter se a gente realmente for atrás dela, né? Ou se a gente já conhecer a área, se a gente tiver conhecimento suficiente para saber o que está
está relevante naquele momento, o que é importante, o que está sendo falado, o que está nos jornais, entendeu? Então, se a gente não tem esse conhecimento, essa bagagem de conhecimento, né, que provavelmente a gente não tem, porque a gente está querendo entrar na área, é legal fazer uma pesquisa inicial, que pode ser no Google mesmo, pode ser pode ser vendo os jornais, né? Pode ser a ferramenta que você quiser. Estou sugerindo aqui o Google, que é a mais fácil que todo mundo usa, né? Então, por exemplo, eu dei o exemplo das plantas medicinais, né? Mas vamos supor, se eu colocar alguma coisa sobre, voltando lá ao nosso exemplo da pedagogia, se eu colocar alguma coisa sobre pedagogia, eu estou interessada em alfabetização, é, de alunos. Pode ser que eu ache uma notícia que esteja falando justamente sobre algo relacionado à escola, né? Alguma coisa relevante sobre a escola. E essa ideia de fazer essa pesquisa, né, sobre os possíveis temas é para isso, para pegar o que já que é relevante para você, né, que está relacionado aos seus interesses, e associar com algo que é relevante em termos de área de conhecimento, relevantes para o público em geral, entendeu? Então, a pesquisa ela vai auxiliar a achar esse ponto de conexão, né? E aí, a partir da nossa pesquisa, a gente vai selecionar os temas mais relevantes na atualidade, né? Algo que esteja sendo é, relevante ali naquela situação, ali no contexto que você está vivendo. Por exemplo, durante a pandemia, muitas pessoas fizeram trabalho de TCC relacionando justamente com os desafios da pandemia, é algo relevante naquele momento, né? Ou logo depois que acabou a pandemia, muitas pessoas também fizeram TCC. A gente acompanha vários TCC sobre pessoas fazendo TCC sobre os impactos da produtividade na pandemia. Tá? Então, é um tema relevante que está sendo falado naquele momento. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aí para ilustrar vocês. O meu irmão, opa, meu irmão, quando ele estava fazendo o TCC dele, ele fez faculdade de administração, né? E ele trabalha no porto, né? Com questões ligadas ao porto. E uma das coisas que estava sendo super relevante na época dele era sobre transportes de cargas vivas, né? Que eram de animais vivos, né? Pelo porto, né? Porque as pessoas estavam se sentindo incomodadas, que os animais, né? é, ficavam lá naquela situação, né, de confinamento, né? Então eles tinha também o mau cheiro da questão né, das fezes dos animais ali, enquanto eles estavam esperando para embarcarem no navio. Era algo relevante ali no contexto da prática profissional dele, né? Então ele utilizou isso como TCC. Né? E era alguma coisa que ele interessava já ele, né? Ele estava fazendo administração e ele já estava trabalhando na área e uma e uma das coisas que ele fazia era isso, é justamente cuidar dessa parte de exportação e importação, né? Então ele utilizou algo que é relevante. Bom, se você não tem esse conhecimento, você vai buscar ele através do Google. Bom, fechou. Você pegou esses seus três temas, viu o que é relevante, né? Naquele momento sobre aqueles três temas que você fez. Então, você vai continuar com a sua lista de três, né? Então, você não chegou o momento ainda de você escolher um deles. E a segunda parte é você fazer uma pesquisa, assim, que seja mais alinhada, né, com o mundo acadêmico, que é utilizando justamente o Google Acadêmico. Bom, como eu não sei se todo mundo já utilizou aqui o Google Acadêmico, eu vou mostrar como que se usa o Google Acadêmico, que é super fácil, né? Vou abrir ele aqui. Vou compartilhar aqui com vocês novamente. Então, aqui a gente tem o Google, né? Então, o que a gente pode fazer é colocar acadêmico, né? E geralmente é o primeiro que aparece aqui, Google Acadêmico, né? Aqui apareceu em espanhol, mas eu vou colocar aqui o que está em português, né? Aí você tem a opção aqui de colocar. Olha, ele até dá. Olha, tá dando essa questão aqui de você conseguir ler o PDF com mais agilidade, né? Você pode pesquisar o seu tema em qualquer idioma ou só apenas em português, né? Então vamos pensar aqui num tema que eu acabei de falar, né? Sei lá, alfabetização
Alfabetização, ó, no Brasil. Vou começar por aqui. Bom, e aqui a gente vai ter as buscas, né, nessa palavra-chave. Então, alfabetização no Brasil é uma palavra-chave que eu utilizei, né? E aqui a gente vai ter, desde 2025, eu posso colocar períodos mais específicos, né? Se eu quiser coisa bem recente, eu só quero desse ano, eu coloco só desde 2025 ou desde 2021, vamos supor, sei lá, de 1990 até 2025. Acho que é muito grande, muito tempo, muito. Vamos nos últimos 10 anos, 2015 a 2025, né? Então eu já não quero nada muito antigo, não quero nada muito antigo, nos últimos 10 anos. Aí eu vou colocar aqui, incluir citações, alertas, né? Então tem é, várias possibilidades aqui, né? Nessa a parte esquerda, né, do Google Acadêmico. Eu posso ordenar por data, né? Então eu coloquei aqui do mais recente, do que foi publicado em 2025, para os mais antigos, né? Então, tem várias possibilidades aqui. O que eu posso fazer é ir olhando os títulos, vendo se tem algo que me interessa. Ó, por exemplo, aqui, ó, o ciclo de alfabetização em contexto pandêmico, né? Como eu disse, a pandemia ela foi algo super relevante ainda. Acabou, não tem tanto tempo assim, né? Mas essa é uma temática ainda muito relevante, né? Que afetou bastante várias áreas, né? Várias áreas do conhecimento, não só a parte propriamente da saúde pública, né? Então, outra coisa que é interessante a gente olhar também é as pesquisas relacionadas, né? Então, eu posso, por exemplo, processo de alfabetização no Brasil, os desafios, dados, políticas, taxas públicas, programas, atual, evolução, dificuldades, fracassos. Então, tem várias outras possibilidades aqui que eu posso ir me aproveitar, né, dessas pesquisas relacionadas para fazer a minha própria pesquisa, né? Então, vamos, por exemplo, escolher um aqui, taxas. Vamos supor que eu esteja interessado em saber aí a questão das taxas de alfabetização no Brasil, né? Ó, alfabetização rural, é, políticas de alfabetização no Brasil, alfabetização por raça, por sexo e raça. Então, tem várias possibilidades para vocês, só para você ter uma ideia aí, nesse contexto aí de alfabetização que eu escolhi, só para ilustrar para vocês, né? Então, voltando lá para o nosso, para nossas notas aqui, então, a gente tem que o próximo, a nossa né, na nossa pesquisa dos possíveis temas, a gente está agora aqui na, na pesquisa utilizando o Google Acadêmico, para refinar ainda mais essa pesquisa e a gente conseguir encontrar um tema que seja relevante, assim, tanto para nós, né, a gente já fez essa triagem, já selecionou os três temas relevantes, quanto no contexto atual, né, quanto no que já vem sendo produzido ali dentro dessa área do conhecimento. Bom, fazendo isso, né, a gente passa para a próxima parte da nossa jornada da definição do tema, né, que foi explorando seus interesses, fazendo a pesquisa dos possíveis temas, e agora a gente vai para delimitação do tema. Bom, antes de falar sobre delimitação do tema, eu quero definir o que quer dizer delimitar o tema, né? A gente fala muito, a gente sempre escuta esse termo, delimitar o tema, delimitar o tema. O que quer dizer delimitar o tema? O que significa, né? Delimitar, a palavra delimitar significa definir limites, né? Então, o que eu falei logo no início da live, que a gente não pode ter um tema nem muito amplo, nem muito restrito, né? Então a gente tem que delimitar ele bem, definir bem os limites dele. Porque qual é o problema de um tema muito amplo? Um tema muito amplo é um tema que você não vai ter condições de se aprofundar nele o suficiente para um trabalho de conclusão de discurso, né? Ele é um tema, sei lá, vamos falar, por exemplo, falar de
voltando nesse tema aí, de alfabetização, alfabetização. Tá, e você vai falar de alfabetização em que contexto? Você vai falar de alfabetização em contexto mundial? Né? É muito amplo. Você vai ter que falar de alfabetização não só no Brasil, mas em todos os outros países. Não tem como falar disso, né? Então, a gente tem que definir limites. E para definir limites, a gente deixa o tema específico, né? Então, uma forma de definir limites para o tema é deixando ele mais específico. Então, como é que eu estava falando lá para você? Vou falar alfabetização. Vou falar de alfabetização mundial? Não. Eu vou escolher um espaço geográfico. Então, uma forma de delimitar o seu tema, deixando ele mais específico, é definindo o espaço geográfico. Então, eu vou falar de alfabetização no Brasil, ainda é muito amplo, né? Imagina, isso é uma tese de. Acho que nem uma tese de doutorado dá uma alfabetização no Brasil. Você vai falar alfabetização no Brasil desde quando? Desde o Brasil colônia, desde 1500 e 1500, né? Não, 1500 o Brasil não era Brasil, mas desde que o Brasil se tornou independente, algo do tipo? Não. Vai precisar, para deixar ele mais específico, ter um período de tempo, né? Tá bom, vou falar de alfabetização no Brasil, então já utilizei ali o espaço geográfico. Quando? Ah, nos últimos 10 anos. Então, de 2015 a 2025. Vou falar de alfabetização, que a gente até viu lá na nossa pesquisa do grupo, no Google acadêmico. Vou falar de alfabetização no período da pandemia, que seria de 2020, 2019, né? Final de 2019, até 2021, 2020, né? Depende, vou falar ali nesse período aí da pandemia, né? Ou vou falar de alfabetização. é, no, sei lá, nos últimos 50 anos do Brasil. Por quê? Então, aí a gente vai ter que começar a colocando essa especificidade, ela também não pode ser arbitrária, né? Não pode falar, por que que nos últimos 10 anos? Ah, porque eu quis. Não, você vai ter que achar alguma coisa, algum ponto histórico, né, que te permita dar relevância para aquela especificidade temporal, né? Então, a relevância da especificidade temporal da pandemia é clara, né? Você teve ali um evento que causou um distúrbio ali nas relações escolares, então ele é relevante por causa disso. Mas você pode ter, por exemplo, uma política pública de educação, que foi publicada ali nos anos 90. Então, você vai analisar qual foi o impacto dessa política, da instalação dessa política pública, ali no período depois dela, né? Então, você tem essa definição de temporal, ela precisa ser justificada, porque é algo que você vai precisar justificar para a banca, né? E mesmo assim, mesmo se a gente for falar de alfabetização no Brasil, ou na pandemia, ainda vai ser muito ampla, né? A gente pode até pegar não só não no Brasil, a gente pode pensar no estado de São Paulo, ou numa cidade, ou ainda melhor, numa escola, né? Então, deixar ele bem específico. Outra forma também da gente deixar um tema bem específico é por grupo de pessoas ou faixa etária, né? Então, a gente pode falar, por exemplo, alfabetização no Brasil, no período da pandemia, de crianças com dificuldades de aprendizado, ou de crianças com TDAH, né? Ou com autismo, entendeu? Deixar ele cada vez mais específico. Pode ser pela faixa etária, né? Então, né? No caso de crianças, a faixa etária da alfabetização ela é bem definida, né? Não daria para a gente utilizar essa abordagem. Desculpa. Mas tem outras áreas que dá para a gente utilizar isso. Por exemplo, alguém que esteja fazendo uma pesquisa sobre dados de saúde, por exemplo, né? Sobre saúde, ela pode querer estar interessada numa faixa etária ali das pessoas que são da terceira idade, né? Que tem ali entre 65 e 80 anos, né? Lembrando que tudo isso precisa ser bem justificado. Você não pode tirar não pode definir o tema, né? Delimitar o tema assim, né? Com essas especificações arbitrariamente. Você precisa ter
embasar isso muito bem, porque vai ser algo que você, quando tiver que escrever, você vai ter que falar o porquê. Por que que é importante nesse período histórico e para essa faixa etária, esse tema aí que você tá, tá, é, pesquisando, né? Então, tem toda essa questão que você precisa pensar muito bem. Então, o tema, retomando aqui tudo que eu falei lá desde o início, né? Finalizando aqui nossa live, ele é o assunto do seu TCC, né, que você vai desenvolver. Ele tem como característica, precisa ser específico e relevante, relevante para você e relevante para a área de estudo, né, para o contexto histórico. Eu expliquei aqui formas de você explorar esse TCC, porque começar o TCC sem o tema não dá, porque ele é o pontapé inicial, mas você consegue começar sua busca pelo tema, mesmo sem o orientador, né? Com certeza, você vai precisar do orientador ali para te auxiliar e falar, olha, não, esse seu tema aqui é legal, vamos continuar. Mas você consegue fazer essa exploração explorar essas possibilidades de temas sem o orientador, né? E depois com um tema mais ou menos definido, um, dois, três temas definidos, você vai atrás de um orientador que seria ali que tem a ver com o que você está estudando, né? Então, primeiramente explorando as disciplinas que você gosta, analisando o que te desperta interesse, né? Deixando ali uma lista ali de três, explorando a relevância desse tema, né? Falei sobre dar uma pesquisada no Google ou prestar atenção no que está sendo falado sobre aquela temática nos jornais, né? Na televisão, nas redes sociais. E fazer uma pesquisa, propriamente uma pesquisa no Google Acadêmico, mostrei para você como fazer vocês para fazer uma pesquisa no Google Acadêmico e deixar essa lista. E agora você vai para propriamente a delimitação do tema, que aí você pode tanto esperar, né, para conversar com o seu orientador e fazer isso juntamente com ele, mas você pode fazer esse exercício também para deixar ele delimitado, definir os limites do seu tema, né? Que é deixando ele específico, por espaço geográfico, por período de tempo ou por grupo de pessoas e faixa etária. Então, se você gostou desse conteúdo, deixa o seu curtir e se inscreve no canal e a gente está sempre aí todos os sábados, né? Que esse vídeo vai sair aí todos os sábados.